Então um vórtice selvagem surgiu bem na frente deles, chocando até Orton. Ele gritou o nome da técnica em total incredulidade. K-Darts Flow. A corrente violenta varreu a área como uma tempestade, arrancando tudo pelo caminho, incluindo os monstros que rugiam, num único avanço devastador. Até o Cadet Ship congelou diante da cena assustadora à sua frente. A escala da destruição era tão absurda que ele nem teve a chance de reagir direito. Jim Hunkandel ficou calmo em meio às correntes de aura, imóvel no centro do caos. Seus olhos estavam frios e afiados enquanto encarava os inimigos, como se já tivesse tomado o controle do campo de batalha. Todo inimigo à vista parecia preso só pela pressão da presença dele. Então a ponta da espada disparou para o alto como um raio lançado ao céu. Uma explosão ensurdecedora veio logo depois, tão violenta que parecia que céu e terra estavam tremendo juntos. A caverna sacudiu, e até o ar parecia se partir sob aquela força. Jim Hunkandel brandiu a espada, e a horda de monstros foi queimada num único clarão. Naquele instante, eles não foram apenas derrotados, foram apagados. Uma expressão levemente divertida apareceu no rosto dele, e um canto da boca se ergueu um pouco, como se o resultado fosse exatamente o que ele esperava. Ainda tem alguns que conseguiram aguentar, disse ele, parecendo mais curioso do que impressionado. Jim Hunkandel estreitou os olhos e julgou os dois na mesma hora. Então vocês dois estão no nível de 8 estrelas. Os dois de quem ele falava eram Orton e Ronju, ambos ainda de pé em meio ao caos, com as roupas rasgadas e os corpos tão destruídos que pareciam prestes a cair a qualquer segundo. Um grito desesperado ecoou pela caverna. Orton morreu quase no mesmo instante e caiu no chão. A cena foi tão repentina e brutal que até o queixo de Chip caiu, com o coração dele sendo tomado por um medo frio e rastejante. Com o rosto pressionado contra o chão, a expressão de Ronju se contorceu violentamente enquanto ele rugia. Você é um discípulo de Keidar Hall. Como pode usar Flow? Ao ouvir isso, Jim Hunkandel soltou um sorriso frio e debochado. Então você reconhece Flow, disse ele, com um tom carregado de sarcasmo seco. Você tem um olhar até que bom, acrescentou. Ronju arregalou a boca e gritou em frustração furiosa. Você só pegou a gente desprevenido e já está se achando? Não fique arrogante. Eu já percebi, você é só de 7 estrelas. Ainda arrogante mesmo naquele estado, Ronju encarou Jim Hunkandel diretamente e declarou, meu nome é Ronju. Tenho certeza de que você já ouviu falar. Um lixo qualquer de 7 estrelas como você não tem direito nenhum de me olhar de cima. Jim Hunkandel passou a espada para outra mão e pensou consigo mesmo que aquele homem já tinha ido longe demais para ser salvo. Então respondeu com calma, sim, eu já ouvi falar de você, o meio-irmão de Mitra, aquele conhecido por dominar magia da terra. Enquanto caminhava devagar em direção a Ronju, ele olhou ao redor da caverna e disse, esta caverna feita pelo homem, então isso também foi obra sua. É impressionante, isso eu admito. Ronju caiu numa gargalhada alta ao ouvir aquilo. Então você percebeu, disse ele. Então os olhos dele saltaram enquanto gritava com uma ameaça renovada, há mais 9 magos na Dark Magic Association iguais a mim. Mesmo que você sobreviva hoje por algum milagre, meus companheiros vão te caçar pelo resto da vida. Então Ronju baixou a voz de repente, quase como se estivesse fazendo uma oferta generosa. Mesmo assim, eu sou um homem de mente aberta. Já que você claramente tem talento, estou disposto a te dar uma chance. Entre para a Dark Magic Association, propôs ele com um sorriso convencido. Você parece tão chocado que nem consegue responder. Mas se ajoelhar diante de mim agora, logo vai virar uma figura importante dentro da associação. Jim Hunkandel não respondeu uma única palavra. Ele apenas levantou uma mão e estalou os dedos em silêncio. Um vórtice poderoso apareceu instantaneamente acima da cabeça de Ronju, tirando seu equilíbrio e fazendo ele gritar, o quê? 2 segundos depois, um som agudo e rasgante ecoou pela caverna. N estalou a língua enquanto observava. No começo ele parecia bem forte, murmurou ela, já sem soar nem um pouco impressionada. Mas mesmo já estando à beira da morte, Ronju continuou gritando e fingindo que ainda tinha vantagem.
Ele misturou outras energias para fortalecer seu contrafluxo, então berrou em incredulidade para a corrente escura, parecida com uma sombra. Não me diga, você tem relação com Rogest, um discípulo de Keidar Hall, alguém que fez um pacto com uma espada, e o discípulo dele. No instante em que aquelas palavras saíram da boca dele, Jin Hunkandel balançou a espada. Honju caiu no chão como uma marionete com os fios cortados, sem vida e vazio no instante. Jin Hunkandel olhou para ele friamente e disse, você era só um 8 estrelas de nome. Foi então que um barulho vindo de trás fez Jin Hunkandel virar a cabeça na hora. 2 monstros orcs vieram à frente mostrando os dentes, rosnando baixo enquanto avançavam na direção dele. Ele soltou um suspiro cansado, como se aquilo já fosse de costume. Ah, qual é? Murmurou. Orcs de novo não. Então ele se moveu como um relâmpago, derrubando os 2 antes mesmo que conseguissem encurtar a distância. Mesmo atacando, ele não esqueceu de avisar Enya. Cuidado, Austin. Num piscar de olhos, os 2 orcs foram cortados em pedaços e ficaram espalhados pelo chão. Ainda preocupada, Kairin chamou, Austin. A garota deu um passo à frente e olhou para Jin Hunkandel com preocupação. Irmão, você está bem? Jin Hunkandel sorriu de leve e respondeu, sim, estou bem. Austin soltou um longo suspiro, como se um peso tivesse acabado de sair do peito dela. O orc se mexeu de repente, então eu me assustei, disse ela, ainda tentando se acalmar. Jin Hunkandel sorriu consigo mesmo e pensou, N está lidando com isso muito melhor do que eu esperava. Ainda bem. Com as 2 mãos segurando a tocha, a garota ergueu a cabeça e perguntou a ele com os olhos brilhando de expectativa, irmão, o que a gente faz agora? Jin Hunkandel ficou brevemente surpreso. Essa deve ser a primeira vez que ela vê algo assim de perto, pensou. E, mesmo assim, em vez de desabar de medo, ela estava se segurando muito bem. Então os sentidos dele se aguçaram de repente, como se o corpo tivesse percebido algo estranho antes mesmo da mente entender por completo. Sem o menor aviso, o chão começou de repente a tremer violentamente, como se algo enorme tivesse começado a despertar debaixo dos pés deles. Um som áspero de rachadura encheu o ar denso e pesado, e a caverna inteira pareceu gemer sob a pressão daquilo que estava surgindo. Então um pé gigante surgiu à vista. Quem surgiu diante deles foi Gant. Ele ficou imponente bem na frente de Jin Hunkandel, com a arma apoiada sobre um ombro, e olhou ao redor para a caverna destruída com um divertimento escancarado. O que é isso? Disse com um sorriso. Esse lugar virou mesmo uma bagunça completa. Gant arreganhou a boca, mostrando os dentes afiados, e rugiu em incredulidade. Droga, até Honju perdeu? Isso é loucura. Então ele inclinou a cabeça e perguntou, com curiosidade, ei, humano sem nome, foi você que fez tudo isso? Ao lado de Jin Hunkandel, Enya sentiu um arrepio atravessar o corpo inteiro e gritou, irmão, isso é. Jin Hunkandel lançou um olhar para ela e pensou consigo mesmo, pelo visto, hoje vai ser um choque atrás do outro para Enya. Gan não fazia ideia do que Jin Hunkandel estava pensando, mas mesmo assim caiu numa gargalhada animada. Mesmo sendo só um humano, você tem olhos afiados, disse ele. Então o que é essa cara? Você não devia estar mostrando pelo menos um pouco de medo a essa altura. Jin Hunkandel ergueu devagar o canto da boca num sorriso frio e debochado. Eu decido se devo ter medo ou não, disse ele, depois que eu ouvir o seu nome. Eu sou da White Wolf Tribe, declarou Gant. No instante em que falou isso, uma pedra enorme despencou ali perto, levantando poeira e pequenos fragmentos de rocha pelo ar ao redor deles. Gant alongou o corpo e estalou os dedos um por um, com o som ecoando pela caverna. Então rugiu com prazer selvagem, excelente. Você é completamente diferente do lixo que eu matei lá na entrada da caverna. Eu gostei de você, disse ele. Atrás de Jin Hunkandel, Enya tremia como uma folha ao vento e se escondeu ainda mais atrás dele, sem conseguir parar de tremer. Gant apontou direto para Jin Hunkandel e se apresentou com orgulho. Meu nome é Gut Pab. Então o desafiou sem hesitar. Se você conhece meu nome, então sabe que precisa lutar comigo.
Gant sorriu com arrogância e acrescentou, mas antes disso, eu vou te dar uma chance de sobreviver. Jin Hunkandel sorriu com desprezo aberto e respondeu, se você vai dizer a mesma coisa que aquele outro idiota disse, então poupe seu fôlego. Mas então Gant fez sua proposta. Junte-se a Quinzelo. Jin Hunkandel ficou imóvel por 2 segundos inteiros. Quinzelo? Pensou ele. Esse lugar não deveria ser um esconderijo da Dark Magic Association? Gant coçou o rosto enquanto pensava em como explicar. Como eu posso colocar isso? Murmurou. A Dark Magic Association é só um pequeno braço da Quinzelo. Quinzelo só aceita cavaleiros, continuou ele, deixando a estrutura da coisa bem clara. Então os magos ficam reunidos sob a Dark Magic Association, pensou Jin Hunkandel, ligando os pontos em silêncio. Então outra lembrança surgiu na mente dele. Agora que eu penso nisso, os membros da White Wolf Tribe com quem cruzei quando ainda era cadete também estavam ligados a Quinzelo. Então realmente existe algum tipo de ligação entre a White Wolf Tribe e a Quinzelo. Gant semicerrou os olhos e falou como se estivesse oferecendo um acordo generoso. É por isso que estou te dizendo para entrar na Dark Magic Association sob o nome da Quinzelo. Você já matou Honju, então eu até estou disposto a te dar uma posição um pouco acima do normal. Jin Hunkandel respondeu com a voz cheia de desprezo. Então a Quinzelo está mesmo tão desesperada por gente assim, é? Pode simplesmente sair distribuindo cargos altos para quem quiser. Então ele soltou uma risadinha fria. Se vocês estão tentando virar o mundo de cabeça para baixo, não importa quantos seguidores consigam reunir. Ainda assim não vai ser o suficiente. Depois de uma pausa, acrescentou em tom debochado, mas, já que está me oferecendo uma posição tão alta, talvez a gente possa negociar. Atrás dele, Enya se assustou e entrou em pânico em silêncio. Ei, ei! Young Master Jin Hunkandel, mata ele logo, soltou Enya em alarme. Jin Hunkandel baixou um pouco a voz, mas seus olhos já estavam cheios de intenção assassina. Eu não posso trabalhar abaixo de alguém mais fraco do que eu, disse ele. Ao ouvir isso, Gant rangeu os dentes de raiva, com o rosto retorcido como se quisesse rasgar Jin Hunkandel ali mesmo e oferecê-lo num altar ancestral. A mão dele apertou com força a arma, e os músculos do braço saltaram quando sua paciência finalmente acabou. Então Gant a balançou com força brutal contra Jin Hunkandel, mas Jin Hunkandel levantou a guarda e bloqueou o golpe na mesma hora. O impacto ecoou, mas o olhar de Jin Hunkandel continuou firme e confiante. Gant o encarou e rosnou, entendi. Então sua fúria transbordou de vez enquanto lançava um desafio direto. Eu não vou mais pegar leve com você, rugiu ele, sem qualquer fingimento na voz. Consumido pela raiva, Gant avançou de novo, martelando a defesa de Jin Hunkandel com sua arma enorme enquanto gritava, até quando você vai continuar escondido atrás desse escudo? Me mostra seu verdadeiro poder, berrou ele. Nesse mesmo momento, a tocha na mão de Enya se agitou violentamente e explodiu em chamas de repente por causa do pânico dela. Gant estendeu a mão e agarrou aquela chama com a mão nua, sem sofrer nem a menor queimadura, como se o calor não significasse absolutamente nada para ele. O fogo na mão dele mudou de cor rapidamente, se transformando numa chama azul estranha que tremulava com uma intensidade inquietante. Enya fez o máximo que podia para se firmar e controlar a chama, mas sua respiração estava trêmula, e as mãos balançavam de tensão. Gant, por outro lado, se inclinou para frente e mordeu a chama com os dentes afiados, rasgando-a de um jeito que fazia a cena parecer quase irreal. Aquela visão deixou a garotinha completamente sem palavras. Gant riu e zombou dela sem piedade. Suas habilidades são patéticas, igual a esse seu disfarce. Eu não tenho interesse em você, garotinha. Eu mato você depois, então não se mete até lá. Então ele levantou a cabeça bem alto e gritou para Jin Hunkandel, provocando abertamente. Sai de trás desse escudo e prove seu valor. No exato instante em que terminou de falar, uma espada afiada passou num clarão em velocidade absurda, tão rápida que ele nem teve tempo de reagir. Os olhos de Gant se arregalaram de espanto, e a confiança neles rachou pela primeira vez.
Um jato de sangue explodiu no ar, tingindo o espaço de vermelho num arco chocante. Jin Hunkandel encarou ele com olhos frios e afiados como lâminas, sem o menor calor neles. Oh, você ficou surpreso por ser uma espada, disse Jin Hunkandel secamente. O quê? Estava esperando um cajado. Gant pareceu entender alguma coisa então, e sua expressão mudou. Entendi, murmurou. Então é isso, uma espada mágica. Os olhos dele brilharam forte, quase como dois faróis cortando a escuridão da caverna. Uma espada mágica, repetiu, parecendo mais empolgado do que alarmado. Agora isso ficou interessante. Eu não vou te matar. Quero te arrastar pessoalmente até o líder. Jin Hunkandel sorriu com desprezo e o advertiu, não fique descuidado e saindo no impulso, seu lobo. Então seu tom ficou mais afiado. Já faz bastante tempo desde que eu lutei com alguém da White Wolf Tribe. Então eu queria que essa fosse uma luta de verdade. No instante seguinte, os dois explodiram para frente ao mesmo tempo. O ar entre eles parecia se rasgar, como se o próprio espaço não aguentasse a força daquela investida. O choque entre os dois veio tão rápido e tão violento que parecia que a própria batalha tinha engolido tudo ao redor. As colisões rápidas entre espada e martelo ecoaram pela caverna como tambores de guerra, e cada impacto reverberava na pedra como o coração pulsando de um campo de batalha antigo. Em contraste total com a expressão calma e firme de Jin Hunkandel, o pânico começou a surgir no rosto de Gant. A boca dele se abriu, e um grito de dor escapou antes que pudesse segurar. Seu martelo tinha sido partido limpo em dois. Naquele momento fatal, Gant não pôde fazer nada além de encarar as duas metades quebradas com os olhos arregalados de choque. Jin Hunkandel pressionou com força na mesma hora, empurrando a arma destruída mais para baixo e jogando Gant de cara contra o chão. Usando toda a força que ainda lhe restava, Gant mal conseguiu se sustentar com as duas mãos. Então é assim, disse ele entre os dentes. Você ainda estava escondendo mais truques. Então Gant falou com uma sinceridade relutante. A aura que eu sinto de você está só ali no nível de 7 estrelas. Mas a força bruta e o espírito de luta dentro desse seu corpo pequeno passam muito do que humanos deveriam ser capazes de ter. Só existem algumas linhagens que conseguem chegar nesse nível, disse ele, como se tivesse tropeçado num segredo que não esperava descobrir. Os olhos dele se arregalaram, e ele gritou como se tivesse descoberto uma verdade escondida do mundo. A família Hunkandel. Você carrega a linhagem da família Hunkandel. Gant debochou apesar de tudo e disse, então pelo menos você tem que me dizer seu nome, seu desgraçado da família Hunkandel. Vamos apostar os nomes das nossas famílias nessa luta. Jin Hunkandel respondeu com uma voz calma e clara, você da White Wolf Tribe. Eu sou Jin Hunkandel. Os clarões das colisões violentas entre espada e martelo iluminavam a caverna repetidas vezes, espalhando uma luz pálida pelo rosto de Jin Hunkandel. A expressão de Gant endureceu, e ele enfatizou cada palavra como se estivesse gravando aquilo no ar entre os dois. O Warrior Jin Hunkandel, rugiu ele, recusando-se a ser jogado para trás mesmo enquanto Jin Hunkandel continuava pressionando. Sua declaração trovejou pela caverna como um terremoto. A partir deste momento, eu, Gant Pab, aposto a honra de todo o meu clã contra Jin Hunkandel. Você vai renascer como alimento para a alma de Javier. Com uma pisada furiosa forte o bastante para rachar o chão sob seus pés, Gant avançou em uma fúria enlouquecida. Você disse que estava apostando sua honra nessa luta. Gant girou o martelo com uma força assustadora e desferiu um golpe mortal que parecia torcer o próprio ar ao redor. Jin Hunkandel nem se abalou. Enquanto permanecia ali, perfeitamente imóvel, um pensamento passou em silêncio pela mente dele. Mesmo depois de brandir minha espada dezenas de milhares de vezes. Cada golpe que corta tudo ainda parece a primeira vez. Esse pensamento se assentou fundo dentro dele enquanto o momento se estendia, afiado e silencioso. Então Jin Hunkandel ergueu a espada devagar. A lâmina captou a luz com um brilho frio, e naquele reflexo, a expressão final de Gant pareceu piscar por um instante, como se o destino dele já estivesse escrito ali. A explosão seguinte soou como o toque de um sino final,
pesado e absoluto, como se estivesse anunciando o fim da batalha. A caverna tremeu violentamente com o impacto, e pedaços de pedra e terra começaram a cair lá de cima, enchendo o ar de poeira e do cheiro de rocha quebrada. Depois daquela troca, Jin Kandel falou numa voz mais calma. Se eu poupar sua vida, você vai me contar sobre Quinzelo. Gunt, com as mãos presas por cordas de pedra, de repente caiu na gargalhada. Pelo visto você realmente não conhece as leis da White Wolf Tribe. Ele debochou por entre os dentes ensanguentados. Um traidor não tem honra. Jin Kandel estreitou ligeiramente os olhos, com a curiosidade ficando mais afiada. As leis da White Wolf Tribe. Gunt riu de volta com um olhar selvagem e debochado. Para nós, a lei vale mais do que a própria vida. Na White Wolf Tribe, não existem covardes. Então, queimando de raiva sangrenta, ele questionou Jin Kandel de volta. Por que você insultou um guerreiro que lutou com justiça contra você, Jin Kandel da família Kandel? Jin Kandel ficou em silêncio por um breve momento depois de ouvir aquilo. Então ergueu a espada de novo e respondeu num tom calmo e firme, tudo bem. Da próxima vez que eu encontrar alguém da sua tribo, vou tratá-lo com o respeito devido a um guerreiro. Naquele momento, correntes estranhas de aura negra começaram a se enrolar pelo corpo inteiro dele como fumaça escura. Jin Kandel falou em voz baixa. Então espero que você entenda minha falta de educação desta vez. Uma expressão atônita passou pelo rosto de Gunt enquanto Jin Kandel continuava. Eu vou me lembrar de você, Gunt. Pab. Gunt rangeu os dentes, respirando com dificuldade, enquanto o sangue continuava escorrendo sem parar do ferimento ao redor do olho. Usando o resto da força que tinha, Gunt se obrigou a ficar de pé de novo. Então eu também vou me lembrar de você, disse ele. Quando eu voltar para o lado de Javier, Jin Kandel. E então, como a última folha caindo de um galho morto, o corpo dele enfim cedeu e desabou sobre o chão frio de pedra. Em meio à caverna destruída e ao silêncio deixado pela batalha, Jin Kandel ficou parado, tão imóvel que quase parecia que o tempo tinha parado ao redor dele. Então ele foi trazido de volta por uma voz pequena e ansiosa. Ao ouvir Enya chamar, irmão? Irmão, ele se virou surpreso. Jin Kandel olhou rapidamente para a garotinha e perguntou, Austin, você está com medo? Os olhos de Enya brilhavam como estrelas quando ela soltou, aquilo foi incrível. Eu te respeito muito. Jin Kandel respondeu com humildade tranquila, não é tudo isso. Mesmo assim, ele pensou consigo mesmo, eu não sei qual é o tamanho da diferença de poder entre os membros da White Wolf Tribe, mas aquele cara com certeza era mais forte do que o que eu encontrei quando ainda era cadete. Jin Kandel encarou a espada na própria mão sem piscar. Mesmo assim, a batalha de agora há pouco não tinha sido difícil para ele. Então ele estendeu a mão com calma e pegou a bainha da espada das mãos de Enya. Austin, é a sua primeira vez vendo tanta gente morrer? Perguntou ele. A garotinha encolheu os ombros e abaixou a cabeça antes de responder com sinceridade. Sim. Eu estou me sentindo um pouco tonta. Mas acho que isso me fez entender de novo que tipo de pessoas são meus companheiros, e o que eu preciso fazer para não virar um peso para eles. Jin Kandel a aconselhou com gentileza, se você ainda está hesitando, então não precisa se forçar a lutar agora. Ali perto, Chip foi se levantando devagar com um gemido. O corpo inteiro dele estava coberto de ferimentos, e ele implorou fracamente, Senhor, agente especial, por favor me salve. Eu juro que nunca mais vou machucar inocentes. Jin Kandel pareceu levemente surpreso. Chip ainda está vivo, pensou ele, assustado por um instante. Então ele caminhou até o cadete ferido. A garotinha chamou, Chip. Ele ergueu o olhar para ela com uma expressão miserável, implorando ajuda em silêncio. Ao puxar o capuz do manto para trás, Enya perguntou a ele, você se lembra de mim, não lembra? Chip congelou. Enya, murmurou, completamente sem reação. Como você? Enya respondeu de volta, se eu realmente quisesse te matar, já teria feito isso faz muito tempo. Você sabe disso também, não sabe, disse ela, com a voz pequena, mas firme.
Lembre disso, Chip Pascal. Quem salvou você hoje foram Jin Hunkandel e Enya. E a futura grande maga que fez um pacto com o Deus do Tempo não vai desperdiçar a vida ajudando lixo como você para sempre. Jin Hunkandel não disse nada durante isso e apenas ficou ali, observando ela falar em silêncio. Então Enya declarou com total seriedade, mas de agora em diante, eu também vou ajudar os companheiros preciosos que um dia estenderam a mão e me ajudaram. A cena mudou para uma sala selada. Orton acordou de repente quando alguém jogou um balde de água congelante sobre sua cabeça. Ele despertou com um sobressalto violento. Orton estava amarrado firmemente a uma cadeira, com as mãos e os pés presos de um jeito tão apertado que ele mal conseguia se mexer. Ele olhou em volta em pânico e retorceu o corpo em choque, lutando contra as amarras enquanto tentava entender onde estava. O quê? O que é isso? Gritou Orton. A mente dele disparou enquanto tentava refazer o que tinha acontecido. Eu lembro de ter enganado os cadetes da academia. E atraído todos eles para dentro da caverna. Os rostos aterrorizados dos cadetes passaram de novo pela mente dele, um atrás do outro. Então Orton pareceu perceber qual tinha sido a raiz do problema. Coulterflo, murmurou, lembrando do enorme vórtice que tinha aparecido naquela noite. Trazido de volta ao presente, Orton olhou para a pessoa sentada à sua frente e rugiu. Você é um discípulo de Keidar Hall? Tem algum mal-entendido aqui? Keidar Hall está do nosso lado. Por que vocês emboscaram a gente? Exigiu ele. A pessoa do outro lado lixava casualmente as unhas com uma faca, e uma voz fria respondeu com desprezo silencioso. Emboscada. Todo o sangue sumiu do rosto de Orton. Ele ergueu a cabeça devagar e encarou a outra pessoa com olhos assustados e vacilantes. A pessoa diante dele soltou um sorriso debochado e disse, eu achei que você fosse alguém importante. No fim, é só um lixo que gosta de matar pessoas e se esconder num país fraco e insignificante. Sob a luz fraca, o rosto de Alicia Badir foi se revelando aos poucos. Ela continuou numa voz fria, alguém que queria usar os cadetes da academia como cobaias. Não tenho direito de dizer esse tipo de coisa. No instante em que Alicia Badir revelou a verdadeira identidade dele, os olhos de Orton se arregalaram e sua boca caiu aberta. O assassino em série de Stairs, Matt Baker, mesmo naquela situação, ele ainda tentou agir com arrogância. Eu não sei como você descobriu quem eu sou, mas está cometendo um erro enorme. Se encostar um dedo em mim, a associação não vai. Antes que ele terminasse, uma mão grande agarrou de repente o rosto dele e apertou com força, cortando a ameaça ali mesmo. Alicia Badir ergueu a faca e rosnou. Você fala demais. A lâmina brilhante parou bem diante do olho de Orton, perto bastante para deixar o corpo dele inteiro rígido. Lágrimas encheram seus olhos enquanto Alicia Badir debochava. Você só precisa responder às minhas perguntas. E vai responder bem, bem devagar, disse ela, enquanto sente a mesma dor que as pessoas que você matou sentiram. Então um grito enlouquecido rasgou a sala, cru e horrível, como algo arrancado direto das profundezas do inferno. De volta ao lado de Jin Hunkandel, todos estavam reunidos discutindo o que tinham descoberto. Quando Alicia Badir apresentou suas conclusões, o grupo inteiro ficou em choque. De acordo com as informações que arrancamos dele, o quartel-general da Dark Magic Association fica em Oterium. Murakan gritou em choque. Mas essa não é a capital de Vankela, exclamou Murakan. Alicia Badir lançou um olhar para ele e respondeu, sim. Ou melhor, era, a antiga capital, cerca de 500 anos atrás. Então ela acrescentou, enquanto você estava dormindo, a terra sagrada de Vankela mudou sua capital. Murakan ficou completamente atônito. O quê? Por quê? O que aconteceu? Kikantel foi a primeira a falar, com a voz baixa e pesada, explicando que eles tinham sido atacados pela raça demoníaca. Murakan, pego totalmente de surpresa por aquela virada repentina na história, ficou encarando sem acreditar antes de soltar. O quê? Desde a sua fundação, Vankela protegeu uma terra sagrada dos demônios por incontáveis gerações. Aquela invasão aconteceu porque eles queriam recuperar o olho de Jitó, que tinha permanecido lá durante todo esse tempo.
Naquela época, tanto o Runkandel Clan quanto a Zipli Family enviaram cavaleiros e magos para apoiar Vankela, deixando de lado a hostilidade de sempre por causa daquela batalha desesperadora. Aquele conflito ficou conhecido como a Holy Land War, a única guerra em toda a história em que o Runkandel Clan e a Zipli Family realmente lutaram lado a lado. No fim, Vankela venceu, e a raça demoníaca foi expulsa. Mas a vitória veio com um preço terrível. A terra tinha sido destruída de forma tão completa que não havia como restaurá-la de verdade. Montanhas tinham sido achatadas, o solo foi rasgado, e até o próprio céu parecia ter sido partido ao meio. Temar Runkandel falou num tom sombrio e controlado. Então depois disso, Vankela mudou sua capital, e Oiun foi deixada para trás como um lugar amaldiçoado onde monstros ainda vagam. Ele mordeu de leve a unha, com a mente girando enquanto uma pergunta sem resposta atrás da outra lotava seus pensamentos. O legado de Leon Zipli que eu preciso recuperar também está lá, pensou ele. The Secret Book of the Magic Kings Myriad Transformations of 10,000 Flowers. Isso está ficando muito mais complicado do que eu esperava. Como eles conseguiram tomar controle de um lugar desses? Alguém perguntou, incrédulo. E quando exatamente foi que conseguiram construir o quartel-general deles lá? Provavelmente há cerca de 50 anos, respondeu Alicia Badir, com os olhos afiados e cautelosos. Então ela acrescentou numa voz bem mais pesada, e a essa altura, a Dark Magic Association não pode mais ser tratada como um resto qualquer do passado. Confirmamos que existem 3 magos de 9 estrelas entre eles. Ela começou a listar os nomes um por um, e a sala pareceu ficar mais fria a cada palavra. Dos grandes anciões da Pamel Academy, disse ela, antes de continuar até o patriarca da família Lilistar. Susan Lilistar, o grande mago Vandu, e até o tio dele, Tulo, só os nomes já eram o bastante para fazer o tamanho da ameaça parecer dolorosamente real. Kashmir parecia realmente abalado e um pouco confuso. Isso é loucura, murmurou. Eu nunca imaginei que tantos magos de 9 estrelas pudessem estar reunidos num lugar só desse jeito. Jin Runkandel mordeu de leve o dedo, estreitando os olhos em pensamento. Se a Dark Magic Association realmente cresceu tanto assim, então chegar até Quinzelo, que está puxando os fios por trás de tudo, não vai ser nada fácil. Naquele momento, tudo da sua vida passada começou a fazer sentido. Agora eu entendo, pensou. Foi por isso que minha família, a Zipli Family e Bemen ficaram só observando enquanto Quinzelo cometia aqueles crimes. Tinha gente poderosa e famosa demais envolvida nisso, gente demais em quem ninguém ousava tocar. Alicia Badir expressou em voz baixa a mesma conclusão sombria. E isso pode soar difícil de acreditar, continuou Alicia Badir, mas parece que Quinzelo também tem um metamorfo trabalhando para ele, o mesmo que transformou Matt Baker em Orton Melson. Ela identificou essa pessoa como Bubari Gaston. A expressão de Jin Runkandel mal mudou, como se ele já esperasse que esse nome aparecesse mais cedo ou mais tarde. Finalmente, pensou ele. Então ele entrou na conversa de vez. Alguém por perto soltou um suspiro surpreso. Espera, Bubari Gaston? Kashmir interrompeu, claramente assustado quando uma lembrança se encaixou na cabeça dele. Não é esse o mesmo nome que apareceu quando você me pediu para investigar Bichel e Briano? Jin Runkandel respondeu na mesma hora. Isso mesmo. Mesmo assim, Muraka ainda parecia inquieto, como se alguma coisa nessa história toda não estivesse batendo para ele. Tem certeza de que foi uma transformação completa? Perguntou ele, e não só algum tipo de disfarce? A resposta veio de imediato. Ele não mudou a si mesmo. Ele mudou outra pessoa. Kikantel soltou o ar devagar e disse, sinceramente, essa é a primeira vez que eu ouço falar de um humano capaz de alterar a aparência de outra pessoa desse jeito. Eu sempre acreditei que mudar de forma era um dom reservado apenas aos dragões. Alicia Badir continuou explicando que nem o próprio Matt Baker conhecia todos os detalhes. Depois de beber o anestésico e perder a consciência, ele acordou e descobriu que seu rosto e aparência já tinham sido completamente alterados. Jin Runkandel mergulhou em pensamentos e então disse devagar, agora que parei para pensar, quando eu ainda era criança, no dia em que saí de Tikan,
houve um incidente em que seguidores radicais da Zipli se disfarçaram de guardas e vieram atrás de mim. A memória voltou com uma clareza inquietante. Murakami pareceu realmente chocado, com os olhos se arregalando quando aquela revelação pesou muito mais do que ele esperava. Ah, ei! Jin-Hun Kandel de repente se levantou, como se seus pensamentos finalmente tivessem se encaixado. Acho que a gente precisa ir encontrar Bubar e Gaston pessoalmente. Kashmir franziu a testa e perguntou, você está pensando em ir sozinho? Jin-Hun Kandel respondeu com calma e confiança, não se preocupe, senhor. Eu não estou pensando em ir sozinho. Então ele fez outro pedido. Por favor, mande o Seven Colored Peacock investigar a ligação entre a White Orchid Tribe e Kinzelo, Lord Kashmir. Os anciões trocaram olhares por um instante e então assentiram em silêncio. Entendido. O tempo passou rápido, e uma semana depois a cena mudou para a residência da família Aira. Ron Aira, chefe da família Aira, estava sentado com imponência em seu trono enquanto ouvia um relatório formal. Os remanescentes da Dark Magic Association foram exterminados não faz muito tempo. As forças da academia avançaram para a região sul, e o resultado foi severo. Quase 20 cadetes perderam a vida naquela operação. O subordinado abaixou ainda mais a cabeça e continuou numa voz cuidadosa. Além disso, 6 magos de 6 estrelas e um mago de 7 estrelas também foram mortos. Dante Iron ficou visivelmente chocado. O quê? Então o plano deles falhou. Cotton respondeu, foi mais do que um fracasso, senhor. Segundo o depoimento dos cadetes sobreviventes, 2 figuras misteriosas disfarçadas de guardas, Jin-Hun Kandel e Austin, foram as responsáveis por derrotar a Dark Magic Association. No instante em que ouviu o nome de Jin-Hun Kandel, os olhos de Dante Iron se arregalaram de espanto. Cotton continuou o relatório sem parar. Parece que o mais velho, Jin-Hun Kandel, usou magia, enquanto o mais novo, Austin, lutou com uma espada. Dante Iron ouviu em silêncio e, sem perceber, imaginou a batalha em sua mente. Então Ron Aira perguntou, então foi por esse motivo que você veio até aqui? Mas antes que outra palavra fosse dita, alguém olhou para trás dele e fez um sinal discreto. Na mesma hora, os soldados avançaram carregando um objeto grande. Ron Iron olhou para aquilo e perguntou numa voz controlada, o que exatamente é isso? Os olhos de Dante Iron se arregalaram na mesma hora, com a surpresa aparecendo claramente no rosto dele. Cotton explicou, isso parece ser um fragmento de uma arma usada pela White Orchid Tribe. Se examinar a seção cortada, dá para perceber que ela foi partida por um espadachim de nível muito alto. Young Master Dante Iron, você reconhece alguma coisa nisso? Dante Iron não respondeu ao tio imediatamente. Em vez disso, de repente caiu na gargalhada sem motivo aparente, deixando a sala congelada por um momento. Cotton chamou, confuso, Young Master. Sim, disse Ron Iron, observando Dante Iron de perto. A esgrima de Dante é excepcional, e o talento dele é inegável, mas nem ele conseguiria fazer um corte tão limpo assim. Um golpe desses, parece obra de pelo menos um cavaleiro de 8 estrelas. Dante Iron entrou na encenação com naturalidade. Isso mesmo. Você ouviu ele. Eu ainda não cheguei nesse nível, então sua visita aqui foi inútil. Cotton abaixou a cabeça e respondeu respeitosamente, entendido. Obrigado pela cooperação. Vamos nos retirar agora. Enquanto observava os dois se prepararem para sair, Dante Iron sorriu para si mesmo. Jin-Hun Kandel, então você já ficou tão forte assim. Parece que agora eu tenho muito mais coisa para conversar com Veradin Zipli. Mesmo depois de sair, Cotton ainda parecia insatisfeito. Enquanto se afastava, começou a juntar tudo em silêncio. Austin, porte pequeno, voz alta e clara, e esgrima em um nível anormalmente alto. Uma figura bem interessante. Idade estimada, em algum ponto entre uns 10 anos e o começo dos 20. Alguém tão jovem capaz de cortar com facilidade um talismã da White Orchid Tribe. Realmente só havia uma pessoa que combinava perfeitamente com essa descrição, Dante Iron. Ele está escondendo suas verdadeiras habilidades, concluiu Cotton de forma sombria. Sem hesitar,
ordenou aos soldados que vigiassem os movimentos de Dante Iron sempre que ele saísse dos terrenos da família. O tempo avançou mais uma vez, parando em 30 de outubro de 1796, no portão de teletransporte do reino de Ufester. A voz de um anunciante ecoou pela área. O portão de teletransporte será aberto em breve. Todos os passageiros, por favor, permaneçam nas posições designadas. Um viajante se aproximou de Jim Hunkandel e perguntou educadamente: com licença, poderia mover sua bolsa um pouco? Jim Hunkandel rapidamente arrastou a bagagem para o lado para abrir espaço, fazendo isso de forma casual, sem tirar muita atenção do livro em suas mãos. Enquanto virava as páginas, ele pensou consigo mesmo: ouvi dizer que a oficina de Bubari Gaston fica em algum lugar dentro do território do Duque Caiano. Já faz tempo que eu queria rastrear esse homem, continuou pensando, mas nunca tive um motivo decente para agir abertamente. Agora, com a investigação da Dark Magic Association, finalmente tenho a desculpa perfeita. A outra pessoa inclinou levemente a cabeça e apoiou o queixo numa das mãos, observando Jim Hunkandel de forma aberta, com um olhar curioso e investigativo que demorou mais do que o normal. Então um leve sorriso se espalhou pelos lábios da garota, sutil, mas impossível de não notar, deixando claro que ela realmente tinha se interessado por ele. Depois de uma longa viagem, Jim Hunkandel finalmente se viu parado diante de uma pequena casa de madeira. Ele olhou para ela em silêncio e pensou: então essa é a oficina do Bubari? Cheguei mais tarde do que planejava porque precisei passar por várias outras oficinas primeiro, só para Quinzelo não desconfiar. De acordo com os outros donos de oficina, Bubari Gaston é o escultor mais talentoso entre todos eles. Jim Hunkandel encarou a estátua do lado de fora, aquela com a inscrição Artisan Explosion, e estalou a língua. Um escultor genial? Ele não é só um maluco metamorfo? Os olhos dele se estreitaram, e toda a expressão ficou cheia de irritação e nojo. Escultor genial, é? Será que eu devia simplesmente explodir isso tudo? Jim Hunkandel finalmente caminhou até a porta e bateu várias vezes seguidas, com o som ecoando forte pelo ar parado. As batidas pesadas e os estampidos agudos ecoavam por todos os lados, cortando o silêncio como um aviso cruel que ninguém conseguia ignorar. De dentro da casa, Bubari chutou a porta com força e gritou no topo da voz: para! Para com isso de uma vez, seu desgraçado! Mas no instante em que ele viu direito quem estava ali, sua expressão mudou completamente. Assustado, ele travou por um segundo e soltou um "ah", alto e confuso. O queixo de Bubari caiu de tão incrédulo, e ele gritou em choque: Jim, seu maldito encrenqueiro! Jim Hunkandel, calmo demais para a situação, cumprimentou ele numa boa e disse: faz tempo, Bubari Gaston. Mas no mesmo instante em que essas palavras saíram da boca de Jim Hunkandel, um punhado de sal voou direto na cara dele. Forçado a fechar os olhos, ele não teve escolha além de aguentar. Bubari, ainda furioso, latiu cheio de raiva e confusão, enquanto Jim Hunkandel estalou a língua e disse: jogar sal em alguém é falta de educação, sabia? Eu vim aqui hoje como convidado, disse Jim Hunkandel, seco. Bubari reagiu como se só essa palavra já fosse uma ofensa, esticando o pescoço e berrando: convidado? Até parece. Eu não recebo gente como você. Jim Hunkandel debochou dele sem a menor hesitação. Eu não salvei você uma vez? É assim mesmo que você trata quem te salvou. Bubari repetiu a palavra como se não acreditasse no que tinha ouvido. Quem me salvou? Jim Hunkandel respondeu friamente: se meus irmãos tivessem ouvido a besteira que você estava prestes a falar naquela festa, você teria morrido na hora. Você só saiu vivo porque era eu. Nessa altura, Bubari já estava furioso demais para ouvir mais uma palavra. O rosto dele se contorceu de raiva e, ao desferir um soco, ele gritou: cala a boca! Jim Hunkandel reagiu na mesma hora. Sem perder a abertura, acertou um soco pesado direto no rosto de Bubari e o lançou para trás com um único golpe brutal. Bubari caiu com tudo no chão, rolou várias vezes pela terra e por fim ficou estirado, atordoado e sem conseguir se mover por um momento. De dentro da casa, a voz de Bichel e Briano chamou, preocupada: Bubari, está tudo bem aí fora?
Ele se virou para a porta e logo viu Jin Hunkandel parado ali. Por um breve momento, os dois só ficaram se encarando. Bichel e Briano pareceu chocado e soltou: Yang Master Jin. Jin Hunkandel, tão surpreso quanto, respondeu: Brother Bichel. Bichel e Briano piscou, claramente curioso, e perguntou: O que traz você até aqui, Yang Master Jin? Você não é um reserve flagbearer agora, acrescentou ele. Ao mesmo tempo, o machucado Bubari se agarrou de forma patética ao manto de Bichel e Briano e choramingou: Lord Bichel, mata ele. Ele me humilhou na festa, e agora veio aqui causar problema de novo. Bichel e Briano olhou para baixo e xingou por dentro, cheio de nojo. Que pedaço de lixo imundo! Mesmo assim, manteve a expressão controlada e disse: Desculpe, Bubari. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas Yang Master Jin não é o tipo de homem que faria isso sem motivo. Mesmo assim, Bubari se recusou a recuar. Ainda teimoso e com o rosto vermelho, ele gritou: Como não? É verdade. Fui eu que bati nele primeiro, claro, mas ele mereceu. Jin Hunkandel soltou um suspiro cansado, agora parecendo mais irritado do que bravo. Eu vou pedir desculpas, disse ele. Eu vim aqui pedir para ele fazer um busto para mim, mas ele transformou isso numa dor de cabeça de verdade. Bichel e Briano repetiu a palavra com um olhar confuso. Um busto? Então seus olhos se estreitaram levemente. Mesmo assim, é estranho você vir até aqui pedir desculpas por uma coisa dessas. Você não é do tipo que faz isso sem motivo. Você veio com outro objetivo também, não foi? Jin Hunkandel xingou por dentro, mas por fora continuou calmo. Sim, admitiu. Para ser sincero, eu realmente vim aqui com outra intenção. A pessoa que eu queria encontrar de verdade não era Bubari. Era você, Brother Bichel. Bichel e Briano se assustou visivelmente e ficou olhando para ele. Eu? Não me diga que você veio até aqui planejando me desafiar porque agora é um reserve flagbearer. Jin Hunkandel guardou seus pensamentos por um instante. Ele percebeu na hora que Bichel e Briano tinham sacado tudo mais rápido do que o esperado. Um leve sorriso apareceu no canto dos lábios de Jin Hunkandel quando ele disse: É constrangedor admitir, mas sim, é isso mesmo. Com minha posição atual, eu não posso simplesmente entrar na Briano Family sem convite. Então vim por meio do Bubari, já que ele está hospedado com você. Depois de ouvir essa explicação, Bichel e Briano mal parou para pensar. Ele respondeu quase no mesmo instante, com total firmeza na voz. Eu recuso. Eu vim aqui para descansar, não para lidar com algo tão problemático. Então ele acrescentou, com uma expressão de desagrado: Isso foi muito rude, Yang Master Jin. Quando Jin Hunkandel começou a responder devagar, um clarão repentino cortou sua visão e o interrompeu. Por um breve instante, o clarão ofuscante tomou sua visão e o deixou momentaneamente sem enxergar absolutamente nada. Bichel e Briano virou de costas e começou a se afastar, falando num tom cheio de decepção. Se você nem consegue reagir direito a um ataque surpresa desses, como espera me enfrentar? Vá embora agora. Jin Hunkandel estreitou os olhos, percebendo quão perto aquilo tinha passado. Foi perigoso, pensou ele. Quase contra-ataquei por instinto. Mesmo assim, ele só disse em voz alta: Entendido, e se virou como se fosse sair. Muito bem, então eu estou indo. Mas na porta, Bubari apareceu de repente, parado como um javali bloqueando o caminho, e rugiu: Jin Hunkandel. Você acha que só porque carrega o nome Hunkandel pode fazer tudo do seu jeito? Saiba qual é o seu lugar. Se continuar tão arrogante assim, vai morrer antes mesmo de se tornar antes que ele pudesse terminar a frase. Jin Hunkandel já tinha sacado e golpeado com sua espada. A lâmina cortou o ar como um raio, fria, precisa e completamente sem misericórdia. Bichel e Briano gritou em terror, pego totalmente de surpresa com o quanto a situação tinha escalado num único instante. Yang Master Jin. O fio afiado da lâmina brilhante parou bem no pescoço de Bubari, tão perto que o reflexo dela tremia nos olhos assustados dele. Jin Hunkandel abaixou levemente a cabeça,
com a voz calma, mas mortalmente séria. Brother Bichel, eu admito que fui rude e arrogante, disse ele, mas insultar o nome do Hunkandel Clã é outra história. Me diga uma coisa, você ficaria só olhando se alguém insultasse o nome do Zibriano bem na sua frente? Bichel Ibriano se engasgou com a resposta e, no começo, só conseguiu soltar um som quebrado. Jim Hunkandel respondeu à própria pergunta num tom decidido. Eu não ficaria. Com isso, Bichel Ibriano sacou a espada e disse, então eu não tenho escolha a não ser impedir você, Young Master Jin. Jim Hunkandel sustentou o olhar dele sem recuar. Então faça isso, disse Jim Hunkandel. O rosto de Bichel Ibriano endureceu, e ele mostrou os dentes como se estivesse rosnando baixo. Young Master Jin, você pode morrer aqui. Jim Hunkandel gritou de volta sem vacilar, mesmo que eu morra, ainda vou proteger a honra do Hunkandel Clã. Nesse ponto, Bichel Ibriano não queria nada mais do que arrastar Bubari pessoalmente até o altar ancestral. Esse idiota é completamente insano, pensou ele com amargura. Ele não está blefando nem um pouco. Droga! Eu devia ter fechado a boca imprudente do Bubari antes. Quero matar esse porco agora mesmo, mas ainda preciso das habilidades dele mais pra frente. Por fim, Bichel Ibriano deu uma ordem entre os dentes. Vou contar até 3. Bubari, agora tremendo muito, caiu de joelhos e começou a pedir desculpas em pânico. Bichel Ibriano começou a contar. 1, 2, mas mesmo encharcado de suor, Bubari ainda murmurou teimosamente. Por que eu deveria? O que foi que eu fiz de errado? Perguntou ele, ainda se recusando a aceitar a realidade. Na mesma hora, veias grossas saltaram no pescoço de Bichel Ibriano. O rosto dele escureceu de fúria enquanto enfatizava cada palavra como uma ameaça. Ajoelhe-se, Bubari. Só então Bubari finalmente pareceu entender o quão séria a situação realmente era. Ele desabou de vez de joelhos e gritou com a voz tremendo, me desculpa. Bubari rangeu os dentes com tanta força que parecia doer, mas no fim se obrigou a aceitar a humilhação e a baixar a cabeça. Jim Hunkandel falou num tom baixo e firme. Se não fosse por Brother Bichel, você ainda teria morrido mesmo depois de pedir desculpas. Esse é o preço de ousar insultar o nome do clã de Jim Hunkandel. Então ele colocou a mão sobre o estômago e acrescentou, Brother Bichel, seu subordinado foi extremamente rude. Se quiser, pode me bater até ficar satisfeito. Bichel Ibriano puxou o próprio cabelo e soltou um longo suspiro cansado de alívio. Tudo bem. O que você fez não foi errado. Young Master, por favor, apenas vá embora agora. Jim Hunkandel se despediu brevemente deles e enfim se virou. Bubari, porém, ainda parecia cheio de ressentimento mesmo depois de tudo isso. Rangendo os dentes, ele murmurou, por que ele veio aqui afinal? Aquele maldito desgraçado. Atrás dele, Bichel Ibriano chamou seu nome em voz baixa. Bubari. Só o tom da voz dele já foi o bastante para deixar o ar pesado. Com uma expressão sombria, Bichel Ibriano ordenou, silêncio. Bubari pareceu um pouco surpreso com a frieza na voz dele, mas ainda assim obedeceu na hora. Bichel Ibriano franziu a testa, virou-se e soltou outro suspiro cansado. Entre. Ainda temos muito o que conversar. Depois que os dois voltaram para dentro, Bichel Ibriano começou a explicar a situação de verdade. O líder declarou oficialmente que a aliança com a Zipli Family será encerrada. Isso significa que o apoio e os materiais que recebíamos da Zipli Family agora serão reduzidos pela metade. Daqui para frente, reunir as peças restantes do Green Reaper vai ficar ainda mais difícil. Mesmo assim, de acordo com os termos da aliança, devemos recuperar parte dos produtos que havíamos entregado anteriormente à Zipli Family. Bubari reagiu de forma exaltada no instante em que ouviu isso e praticamente gritou, a bússola. Temos que recuperar a bússola. Com ela, podemos encontrar os Living Gods e usá-los como ingredientes. Bichel Ibriano respondeu com uma voz calma e firme, tudo bem, entendi. Nós vamos recuperar isso, custe o que custar. Vamos garantir isso. Bem nessa hora,
Um movimento repentino passou pelo canto da visão dele, fazendo Bichel e Briano ficar tenso e olhar para trás na mesma hora. Ele se levantou num salto sem hesitar e abriu a janela atrás dele de uma vez só, enquanto seus olhos já vasculhavam o lado de fora. Droga, Bichel e Briano murmurou baixo, mas quando olhou em volta com atenção, não havia nada de estranho nem fora do lugar. Quando Bubari Gaston perguntou abertamente o que tinha acontecido, Bichel e Briano apenas respondeu que não era nada e deixou o assunto de lado. Mesmo assim, Bichel e Briano pensou que provavelmente tinha sido só impressão dele. Então ele voltou a olhar para Bubari Gaston e falou de novo. Vamos encerrar essa conversa por aqui. A cena mudou para uma floresta, onde Jim Hunkandel seguia andando sem pressa, com uma expressão calma e impossível de ler. Então, sem aviso, um clarão de aço desceu lá de cima. Uma lâmina caiu pelo ar como um raio, mirando direto no pescoço de Jim Hunkandel. Jim Hunkandel soltou um leve sorriso de deboche e ergueu a espada na mesma hora, recebendo o golpe de frente e bloqueando o ataque no tempo exato. Quem tinha armado a emboscada contra Jim Hunkandel era ninguém menos que o viajante de antes, a pessoa que tinha pedido para ele mudar de lugar e abrir espaço no portão de teletransporte. Mesmo que não tenha ninguém por perto nessa floresta, disse Jim Hunkandel, com um tom seco e quase divertido. Ainda assim não precisava fazer uma entrada tão dramática, né? Perguntou ele, olhando para outra pessoa com uma calma provocadora. Jim Hunkandel riu baixo e chamou, minha querida Iona Hunkandel. Então ele perguntou, com um olhar de quem já sabia a resposta, pelo visto, o favor que eu te pedi deu certo, não foi? Iona Hunkandel tirou a peruca enquanto respondia, já que foi você quem pediu, claro que eu tinha que fazer. Mas fingir que não te conhecia foi mais difícil do que eu esperava. As bochechas dela ficaram levemente coradas, e ela soltou uma risadinha brincalhona, quase como a de um gatinho, claramente satisfeita consigo mesma apesar do trabalho que deu. Alguns dias antes, Iona Hunkandel estava sentada sobre a muralha da cidade, aproveitando o vento em silêncio, quando a Lu veio chamá-la. Ele entregou uma carta e disse, isso é para você. Iona Hunkandel pegou a carta na mesma hora, e no instante em que abriu e leu o que estava escrito, seu rosto se iluminou de alegria. Por favor, disse ela enquanto se virava para Saral, eu vou sair por alguns dias. Ele olhou para ela com preocupação e perguntou, você realmente vai assim mesmo? Se Lord Chiron Hunkandel pegar você encontrando seu irmãozinho, ele vai perder a cabeça. Eu vou usar uma peruca vermelha, disse ela, já decidida. Então veio o aviso, não seja pega. E tome cuidado no caminho, Iona Hunkandel. A carta que ela tinha recebido dizia, Sister Iona Hunkandel, estou planejando ir encontrar um escultor chamado Bubari Gaston. Então eu preciso de informações sobre ele, nem que sejam só as coisas que ele murmura sozinho ou fala casualmente para os outros. Você pode espioná-lo para mim? Depois que os dois voltaram para o lugar onde estavam descansando, Iona Hunkandel compartilhou o que tinha descoberto. Kinzelo encerrou sua aliança com a Zipli Family. Jim Hunkandel imediatamente levantou o polegar e elogiou ela com entusiasmo. Era exatamente isso que eu esperava da minha irmã. Em tão pouco tempo, você descobriu mais do que está escrito nos registros especiais do Hunkandel Clã. Jim Hunkandel colocou a mão no peito enquanto agradecia com sinceridade. Com uma notícia dessas, eu vou conseguir entender o que eles estão planejando fazer agora. Obrigado. Então a expressão de Iona Hunkandel mudou quando ela trouxe outro assunto. Mas aquele gordo desgraçado, Jim Hunkandel olhou para ela e perguntou, você quer dizer Bubari? Ela sentiu na mesma hora. Sim, ele. Iona Hunkandel hesitou por um momento antes de dizer, ele parece ser o mesmo tipo de pessoa que eu. Jim Hunkandel franziu levemente a testa, sem entender o que ela queria dizer. O mesmo tipo de pessoa? O que isso quer dizer? Iona Hunkandel virou o rosto na mesma hora e se recusou a explicar. Ainda não posso te contar isso, Little Brother. Você também tem um segredo agora. Jim Hunkandel já não tinha intenção nenhuma de esconder algo dela, então olhou para ela e perguntou, meu segredo? Você está falando disso, disse ele, como se finalmente tivesse decidido revelar tudo de forma direta.
Yona Hunkandel reagiu no instante em que viu aquilo. O corpo inteiro dela pareceu entrar em transe, como se aquela visão tivesse atingido seu coração com um golpe brutal. Em sua mente, um cadáver ensanguentado surgiu diante dos seus olhos. Yona Hunkandel começou a tremer violentamente enquanto abraçava aquela imagem sangrenta, incapaz de se separar da memória que surgia dentro dela. Era uma cabeça cortada e coberta de sangue, e a visão daquilo a dominou de forma tão completa que parecia que ela estava prestes a desabar. As lágrimas caíam pelo rosto dela como chuva pesada. A cena diante dela quase levou Yona Hunkandel à loucura, e ela gritou em agonia. Ao ver aquilo, Jin Hunkandel cerrou os dentes com força. Que intenção assassina assustadora, pensou Jin Hunkandel, alarmado. Ela reagiu à própria aura? Yona Hunkandel se abraçou com força e tremia enquanto chorava. Não importa o que aconteça depois, nunca mais use esse poder na minha frente. Nunca. Jin Hunkandel concordou na mesma hora e pediu desculpas a ela. Yona Hunkandel, ainda abalada, perguntou por que ele tinha escolhido mostrar aquilo para ela. Eu achei que você continuaria escondendo isso até se tornar um Flagbearer. Eu nunca te dei motivo nenhum para confiar em mim, e não sou o tipo de irmã em quem você pode se apoiar. Jin Hunkandel começou a responder em silêncio. Não teve nenhum motivo especial, disse ele com sinceridade. No começo, eu pensava a mesma coisa. Eu estava planejando esconder esse poder. Então Jin Hunkandel se lembrou do momento em que decidiu confiar nela e disse, isso mudou quando você me deu aquela Blue Rose. Yona Hunkandel já tinha dito uma vez para ele não se lembrar disso. Para não se apegar tanto àquele momento, e mesmo assim ele nunca tinha realmente esquecido. Os olhos de Yona Hunkandel se arregalaram de surpresa enquanto Jin Hunkandel continuava. Aquela Blue Rose me confortou quando eu estava sofrendo, e para mim ela virou um símbolo de confiança. Só isso já foi mais do que suficiente para mim. Então, de agora em diante, eu não vou esconder nada de você. Yona Hunkandel mordeu o dedo e gaguejou, nervosa. Mas, se eu reagir do mesmo jeito que reagi agora, e isso acontecer numa situação em que realmente importa? Jin Hunkandel tranquilizou ela na mesma hora. Não se preocupe. Então ele sorriu, com os olhos se estreitando daquele jeito confiante de sempre. Eu vou ficar tão forte que, aconteça o que acontecer, você não vai conseguir me matar. Yona Hunkandel caiu numa risada aberta e luminosa. Você está exagerando de novo. Depois, ficando um pouco mais suave, ela acrescentou, bem. Agora você vai brincar comigo, né? Perguntou ela. Exatamente naquele momento, o aviso de Shiron Hunkandel passou pela mente de Jin Hunkandel, nunca mais se aproveite de Yona Hunkandel, e essa lembrança fez ele dar um passo para trás por instinto. Bem, isso é meio, Jin Hunkandel começou, sem jeito, mas Yona Hunkandel chamou com empolgação infantil, vamos, bora brincar. Jin Hunkandel acabou cedendo e entrou na brincadeira, chamando atrás dela, Sister, Sister. Enquanto isso, do lado de Shiron Hunkandel, a curiosidade já começava a crescer. O que aqueles dois ficaram fazendo nos últimos 2 dias? Perguntou Shiron Hunkandel. Khan respondeu sem muita confiança, My Lord, pelo que eu consegui perceber, parece que ela realmente só estava brincando. Shiron Hunkandel estreitou os olhos e perguntou, o caçula pediu algum tipo de ajuda para Yona Hunkandel? Khan respondeu, de acordo com o que os guardas confirmaram, não, senhor. O líder do clã o advertiu diretamente, então ele provavelmente não se atreveria a tentar algo assim.